sou Vinícius, PCNP de História aqui na diretoria Guarulhos Sul, e uma das pastas que eu acompanho aqui é o projeto Conviva. Oi, eu sou a Natalina, sou também PCNP desse programa e hoje estamos aqui para apresentar para vocês um tema bastante importante a ser desenvolvido junto aos seus pares, nas escolas, junto aos alunos, que é a importância da educação em valores e do autoconhecimento para a formação da personalidade ética. Hoje nós temos como objetivo fortalecer e multiplicar as ações do programa Conviva, priorizar a reflexão no ambiente escolar sobre questões de autoconhecimento e convivência, retomar conceitos como a diferença entre moral e ética deontológica e categórica e esclarecimentos segundo Kant. Retomar as fases do desenvolvimento de Piaget pelo prisma da escola, apresentar as ideias referentes ao autoconhecimento para a formação de uma personalidade ética, promover a reflexão sobre o que são valores, apresentar os conceitos sobre valores amorais, imorais e morais, promover a reflexão sobre o ambiente escolar como um ambiente coercitivo ou cooperativo, onde se aplicam sanções expiatórias ou de reciprocidade, segundo Piaget. Apresentar um estudo de caso para reflexão e identificação dos problemas na escola. Propor sugestões e atividades a serem repassadas por gestores, professores e alunos. Mediante esses objetivos, nós gostaríamos de salientar o seguinte: nós vamos apresentar uma série de definições, de conceitos embasados, né, em filósofos, em estudos que foram realizados, para provocar em vocês uma reflexão sobre esses conceitos que nós falamos aqui nos objetivos. É uma reflexão bastante importante no âmbito individual e, se vocês tiverem a oportunidade, nos ATPCs de vocês, providenciar reflexão coletiva sobre esses assuntos. Bom, vamos começar agora diferenciando moral e ética. A palavra moral ela vem do latim mores, né, que significa costume. A moral ela é eminentemente prática. É um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade, e essas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Então, a moral nós aprendemos, né? Nós vemos os outros, eles nos ensinam, nós aprendemos, ela vem de fora. E ela é processual, né, Vinha? Ela vem desde a família até a convivência à sociedade. Exato, é processual. Já a ética, a palavra ética ela vem do grego ethos, que significa modo de ser. A ética ela é diferente, ela é teórica e ela é reflexiva. Ela investiga e explica as normas morais, pois leva o homem a agir não só por tradição, educação ou hábito, mas principalmente por convicção e inteligência. A ética ela pressupõe uma reflexão sobre a moral. Então, não tem como eu ensinar alguém a ser ético. A ética ela é desenvolvida por cada um. O que eu posso ensinar são caminhos para que a pessoa desenvolva essa ética. Existem várias definições de ética, existem dezenas de definições de ética. Então vamos conhecer aqui algumas dessas definições. Para os gregos, ser ético é viver em harmonia com a natureza. E para os gregos, a natureza ela é um todo fechado, ordenado e hierárquico. Então, para os gregos, viver em harmonia com a natureza é viver de maneira hierárquica, ordenada, cada um no seu lugar. Por isso que Platão defendia que houvessem os que lutam, que houvessem os que trabalham, que os filósofos governassem uma sociedade onde cada um está no seu lugar. Para os gregos, ser ético é ser justo, é estar em harmonia com a natureza. E ser justo é justeza, né? É estar no seu lugar. No fim da Idade Média, no início da Idade Moderna, nós temos mudanças até na concepção de natureza, né?
Na Idade Moderna, com a Revolução Científica, a ideia de natureza deixa de ser um todo ordenado, fechado, e passa para uma ideia mais de caos, de explosão, né? Quando a gente pensa no universo. Para o Maquiavel, nós não temos apenas uma ética, nós temos uma pluralidade de éticas. O Maquiavel ele é um ponto de ruptura, é um ponto de inflexão. O Maquiavel ele vai dizer que se você quer ir para o céu, para que você siga então a ética cristã, mas que se você quer se dar bem aqui na Terra, e ele está falando nisso pensando no governante, você vai seguir outra ética, né? Você vai seguir um outro caminho, que envolve dizer mentiras, que envolve uma certa trapaça, um certo jogo, um uso de máscaras. Então, para o Maquiavel, nós não temos apenas um caminho, nós temos mais caminhos. Nós não temos apenas uma opção de ética, nós temos opções de ética. Então, são várias éticas, onde a gente pode até aplicar aquele conceito, né? Já até a gente ouve normalmente de que os fins justificam os meios. Sim, esse conceito ele é atribuído posteriormente por um grupo de filósofos que são os utilitaristas, de que os fins justificam os meios, né? Para os utilitaristas não existe uma ação boa ou má em si. Para os utilitaristas, bom é aquilo que atende ao maior número de pessoas, que é benéfico ao maior número de pessoas. Então, para os utilitaristas, para que eu tenha um fim bom, eu posso ter ações más no caminho. Então eu tenho uma ruptura, né, que vem lá do Maquiavel, que vai ganhando forma aqui com os utilitaristas. Na sequência, nós vamos ter Kant. E Kant ele vai discordar totalmente dos utilitaristas. Por Kant, na maioria das vezes, ser ético envolve um rompimento com a nossa natureza. O que é isso? Por Kant, muitas vezes a nossa natureza ela quer uma coisa, nós desejamos fazer uma coisa, só que ser ético implica uma reflexão, uma crítica sobre esse nosso desejo e muitas vezes um rompimento com esse desejo. Muitas vezes esse meu desejo ele vai me satisfazer, mas ele vai prejudicar o outro. Então, para o Kant, ser ético envolve um rompimento com essa natureza. Inclusive um rompimento com seus desejos. Exato. Caso eles invadam ou prejudiquem o outro. Sim. Para o Kant, nós temos uma ética deontológica, ou seja, uma ética do dever. Uma ética do imperativo, né? Eu devo impor por meio da razão limites para os princípios que regem as minhas ações. Então, eu não vou agir somente por impulso, né? Eu tenho que refletir sobre isso. E para o Kant, a ética, além de ser deontológica, ser do dever, ela é categórica. O que é isso? Ela é universal. A ética ela tem que valer para todos. E aqui é um ponto de ruptura em relação aos utilitaristas. Os fins não podem justificar os meios. Porque se todo mundo tiver ações más, determinadas ações más, para atingir um bem maior futuro, nós vamos ter um caos social. Então esse é o ponto de ruptura do Kant em relação aos utilitaristas. A gente pode usar aquele exemplo de jogar o papel no chão, né, Vini? Sim. Que é justamente aquela coisa, se eu jogar o papel no chão, isso não é ético da minha parte, porque se todo mundo jogasse papel no chão, então aí seria o quê? Seria um lixão, né? Exato. Então vem dentro desse princípio, né, de que eu não vou fazer aquilo uma vez, mesmo que aparentemente não seja muito problemático, mas que somado a todo mundo seria um grande problema. Então o Kant ele vai chegar no ponto dos imperativos categóricos, a ética como um dever e universal, né? Então eu tenho que romper com os meus desejos e essa ética ela tem que valer para todos.
né? Eu tenho muitas vezes que fazer um exercício de empatia. Aquilo que eu não gosto de ver o outro fazendo, o outro não gosta de me ver fazendo. Então, é um exercício para essa questão categórica, para essa De olhar questão. para si mesmo e olhar para o outro. É um exercício. Perfeito, Nash. Para o Kant, nós temos o princípio da autonomia e o princípio da heteronomia. Ele não vai usar exatamente essas palavras, mas, enfim, é isso, né? A palavra autonomia e heteronomia, as palavras autonomia e heteronomia, elas são melhor exploradas por Piaget. Mas vamos lá, o que é autonomia? É agir por dever. É reconhecer e legitimar o princípio independente de alguém mandar. Ou seja, eu estou tomando determinadas ações, eu estou agindo de acordo com a lei, mas não é porque estou me preocupando com a punição ou porque alguém está vendo. É porque eu entendo a importância desta lei para o equilíbrio social, para a sociedade como um todo. Então, a autonomia ela envolve um exercício de crítica, de reflexão. Então, por isso que é importante a questão da ética para se atingir a autonomia. Diferentemente da heteronomia, onde eu vou agir segundo o dever. O dever ele está prescrito por alguém. Se ninguém está vendo, eu posso fazer o que eu quiser. Na frente dos outros, né? Na frente de quem prescreve esta ordem, este dever, eu vou agir de acordo com ele. Mas quando ninguém está vendo, né? Se ninguém está vendo, vou parar na vaga de deficiente, né? Vou passar um farol vermelho. Então, eu vou agir na heteronomia preocupado com a punição, não preocupado em fazer o que é melhor para a sociedade. Como o sujeito passa de uma moral predominantemente heterônoma para uma tendência autônoma? Vejam que essa pergunta ela é fundamental e envolve a nossa função dentro da escola. Porque muitas vezes, né, a gente ainda vai falar sobre isso, sobre a visão de Piaget, né, mas só adiantando um pouquinho, essa questão de você fazer a passagem de um ser que simplesmente cumpre ordens para um ser crítico, analista, que pensa em si e nos outros, é um processo interessante para a escola, é um processo que acontece dentro da escola também. Tá? Por isso que a gente vai não só tentar responder essa pergunta, né, mas principalmente refletir sobre essa pergunta. Tá? Para trabalhar isso, antes nós gostaríamos de refletir sobre alguns trechos de um texto mais simples do Kant, que foi publicado em um jornal em 1783. Esse texto é a resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Então vamos ver alguns trechos desse texto. Esclarecimento significa a saída do homem de sua minoridade, pela qual ele próprio é responsável. A minoridade é a incapacidade de se servir de seu próprio entendimento, sem a tutela de um outro. Então, vamos lá. Saída da sua minoridade. Esclarecimento é a saída de sua minoridade. Minoridade é a heteronomia. Quando eu dependo da tutela de um outro. Então, esclarecimento é o sair da heteronomia e conquistar a autonomia. Kant continua. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma parte tão grande dos homens, libertos há muito pela natureza de toda a tutela alheia, comprazem-se em permanecer por toda a sua vida menores. E é por isso que é tão fácil a outros instituírem-se seus tutores. É tão cômodo ser menor. Se possuo um livro que possui entendimento por mim, um diretor espiritual que possui consciência em meu lugar, um médico que decida acerca de meu regime, etc. Não preciso mesmo esforçar-me. Não sou obrigado a refletir. Se é suficiente, pagar. Outros se encarregarão por mim da aborrecida tarefa. É confortável, é cômodo eu ter alguém que pensa por mim. Pensar exige um trabalho, exige um esforço. Então é muito mais fácil
seguir a ideia do outro, um autor, um youtuber. Refletir, pensar, exige trabalho. Então é confortável essa condição de heteronomia. E observar os seus sentimentos, né, com relação a isso, né, ou como você, o trabalho, ele não é só da constatação, mas como isso funciona e age dentro da sua vida. Isso às vezes pode não ser cômodo, mas também ser agressivo, né, você não querer perceber o quanto isso te afeta, o quanto isso pode te... Pensar leva à crise, né? A Exato. crítica, ela envolve uma crise. Ser Isso. autônomo, ter um pensamento autônomo, envolve em muitos momentos uma crise. Por quê? Eu tenho aquilo que foi construído moralmente, lá na minha infância, lá na minha casa. Quando a gente fala da parte moral íntima da minha família, né? Eu tenho preconceitos familiares, eu tenho um monte de coisa que foi colocado em mim pelo outro, que eu aprendi vendo o outro nesse Observando o ambiente. outro. Sim. E vai ocorrer um momento, se eu for crítico e autônomo, em que eu vou me deparar que estes valores que eu trago do meu meio íntimo, do meu meio familiar, não estão de acordo com o que é melhor para a vida em sociedade. Quando eu percebo que esses valores que eu carrego há tanto tempo não são os ideais, eu tenho um processo de crise. E muitas vezes esse processo de crise ele envolve um sofrimento. Então, ser autônomo realmente não é algo confortável. Viver na heteronomia, seguindo ordem, sem pensar, é muito mais tranquilo do E que a reflexão, do que a crítica. até mesmo você seguir os valores que a família, da família, você continua ao longo da sua vida, porque é muito mais fácil você seguir esses valores sem parar e refletir se é aquilo mesmo que você quer, né? Seguir. Como Sim, se você seguisse assim, uma inércia dentro desses valores estabelecidos lá na infância com a família. nós temos pessoas que lidam muito bem com essas rupturas, com esses momentos de crise, e nós vemos pessoas que simplesmente não suportam esses momentos de crise Exato. e que se fecham ao novo, a outras ideias, ao contraditório, por conta desse medo, né? Por conta de que esse abalo ele realmente causa um desconforto, né? Essa crise ela causa um desconforto. Só mais um trecho aqui de Kant para nós finalizarmos essa parte do que é o esclarecimento. Após ter começado, os tutores, a embrutecer seus animais domésticos e cuidadosamente impedir que essas criaturas tranquilas sejam autorizadas a arriscar o menor passo sem um andador que as sustenta, mostram-lhe em seguida os perigos que as ameaçam se tentarem andar sozinhas. Ora, esse perigo não é tão grande assim, pois após algumas quedas elas acabariam aprendendo a andar. Não um exemplo, mas um exemplo desse tipo intimida e dissuade usualmente toda tentativa ulterior. Ou seja, essas pessoas que facilmente assumem a função de tutores, de guias na sociedade, elas, depois de condicionarem o seu público, as pessoas que as seguem, a seguirem o seu pensamento, a seguirem o pensamento dele, tutor, em vez de pensarem sozinhas, mostram os perigos que acarretam aqueles que pensam sozinhos, aqueles que tentam andar por conta própria. Porque muitas vezes, quando a gente tenta andar por conta própria, a gente acaba quebrando a cara em alguns momentos, né? Quando... Ninguém gosta de pessoas críticas. Pessoas críticas, elas são aquelas pessoas que são olhadas de canto de olho, que muitas vezes acabam sendo excluídas de uma conversa, que acabam se envolvendo em algum atrito, né? Um exemplo rápido, né, de pessoa crítica, a gente pode pegar Cristo. Cristo era uma pessoa extremamente crítica, né, nas suas parábolas, né? E a gente pode perceber que ele não agradou muita gente entre os sacerdotes judaicos e entre o próprio governo romano. Então, pessoas críticas, elas incomodam, né? Exato. Então, esses tutores, eles vão mostrar, ó, eu falei, fulano quis ir pelo caminho, tá aí, tá sozinho, né? Se Ele deu acaba sendo o mal. dono da verdade, e isso não é bom, porque a pessoa tem que ter os seus próprios filtros, a sua própria percepção e tirar suas próprias conclusões.
seguir cegamente a esses tutores é que é o complicado, né? Sim, Porque, na verdade, nem mesmo esse tutor, até que ponto ele raciocinou, até que ponto ele respeita o próximo, até que ponto ele tem ética, né? sim. Muitas vezes esses tutores eles seguem um pensamento dogmático, né? Eles impõem as coisas como uma verdade e que não deve ser refletida, né? E quem ousa tentar refletir quanto a isso é excluído, é afastado, né? É demonizado por esses tutores. Eu queria até, Vini, fazer uma referência com relação ao trechinho anterior que você leu, porque ali, de uma certa forma, todos nós nos identificamos. Todos nós, por exemplo, nós vamos ao médico, a gente confia no médico para que ele descubra em você o teu mal, né? Sim, Você vai ao dentista, você atribui o poder ao dentista para que ele descubra o mal que você tem. Então, na verdade, a todo momento nós fazemos isso em vários níveis, né? De buscar no outro aquele conhecimento que você não tem. É um processo um pouco natural. No entanto, o que a gente enfatiza na necessidade da reflexão, da crítica, ao ponto de você ter autonomia de escolher e de saber o que é bom e o que é ruim mediante tantas ofertas. sim. Até porque quando você consulta um médico e pede uma segunda opinião a outro médico, muitas vezes eles vão divergir de opiniões. Tá? É claro que a gente depende também do outro, nós vivemos em sociedade, nós dependemos do saber do outro. Nós não temos como saber de tudo, conhecer tudo, existem as especialidades. Mas Mas, discernir daquilo que realmente é bom do que não é. Essa criticidade, essa reflexão, ela tem que estar presente a todo exato. momento. E muitas vezes, no caso do exemplo do médico, né, nós vamos ter ofertas diferentes de tratamento, como você trouxe. Então eu Exato. preciso, nesse momento, eu preciso de autonomia para decidir o que é melhor para mim. Vamos lá. Dando sequência, nós vamos pegar Piaget, que ele vai seguir uma linha kantiana quando ele vai falar das fases do desenvolvimento da criança. Para o Piaget, nós temos três fases do desenvolvimento da criança: a anomia, que é a primeira fase ali na educação infantil, quando nós estamos fora do universo das leis, quando a criança ela está vendo que existe uma certa organização ao redor dela, mas ela ainda não consegue absorver, compreender esta organização que é ao redor dela. A criança, ela recebe muitas vezes comandos do adulto de como agir, e muitas vezes, mesmo recebendo esses comandos, ela vai infringi-los, né? É Ela vai natural isso. desrespeitá-los, porque ainda essas leis ainda não estão claras, né? Por isso a anomia, né? A ausência de leis, a ausência de regras. Essa é uma fase que vai ali na educação infantil, né? Ali até por volta de uns 5, no máximo 7 anos, né? No normal. E na sequência nós temos a fase da heteronomia. Na fase da heteronomia nós temos uma criança egocêntrica, que obedece leis baseadas na autoridade, em função da autoridade, em função de obedecer o que o adulto está colocando como certo ou errado, né? Nós temos aqui um desequilíbrio entre o valor de si e o valor do outro. A criança ela é egocêntrica, ela está preocupada com ela. Ela não consegue fazer com tranquilidade o exercício de se colocar no lugar do outro, esse exercício de empatia, né? Então ela está obedecendo as regras porque elas são impostas e porque tem uma punição para caso ela não obedeça. Mas ela ainda não age de forma autônoma, ela ainda não consegue compreender a importância dessa regra para ela e para o E para o outro, outro. né? Na sequência, nós temos a autonomia. Essa questão da autonomia, né, o Piaget estabelece que ela começa a aparecer ali por volta dos 10, 11 anos de idade. Na fase da autonomia, nós temos a descentração, ou seja, a criança ela rompe com a centração, com aquele pensamento onde ela não consegue ver várias situações simultaneamente, onde ela está muito restrita, né? Ela consegue expandir, consegue fazer exercícios de se colocar no lugar do outro, de ver uma situação em vários pontos de vista. E a lei ela passa a ser em função do princípio, né? A criança ela começa a compreender a importância, né? O indivíduo ele começa a compreender a importância desta lei para ele
e para o outro, para a vida em sociedade. Então eu não vou fazer determinada coisa, não porque não porque tem alguém ali olhando, porque tem uma câmera, mas porque eu entendo que isso é o certo, porque eu entendo que eu não quero que façam isso comigo. Se eu não quero que façam isso comigo, eu não vou fazer isso com o outro, né? A criança ela já tem um pensamento reversível, ela consegue fazer o movimento de ir e voltar, de construir e desconstruir. E nós temos o equilíbrio entre o valor de si e o valor do outro. Eu consigo me colocar no lugar do outro. É aí que começa, né, justamente essa distinção, onde ele começa a processar isso, né? Exato. Mas agora, o interessante, essas fases elas seguem naturalmente uma cronologia fixa, presa a essas faixas de idade? Sim. Não, geralmente não. O próprio Piaget falava, existe muito adulto aí heteronomo, né? Ainda dependente do comando do outro, que não consegue fazer as coisas por iniciativa própria, que não tem uma crítica, que não consegue fazer esse exercício de análise, né? Exato. Qual a importância do autoconhecimento para o desenvolvimento de uma personalidade ética? Hein, Nath? Qual será a importância desse Então, autoconhecimento? depois da gente conversar sobre esses conceitos todos, né, apresentar esses conceitos que são fundamentais para a gente distinguir o que é ética, o que é valor, né, o que tudo isso pode auxiliar para a gente desenvolver uma personalidade ética, né, de uma pessoa, dos alunos, né, porque o objetivo da sociedade é esse, né, quanto mais pessoas éticas, melhor essa sociedade funciona. Né? Só que para a gente atingir isso, existe um caminho, né? E onde todo esse caminho começa por onde? Justamente no autoconhecimento. Exato. Nós até estávamos brincando agora há pouco, conversando, né? E nós nos perguntamos, será que nós somos autônomos? É. Isso é um exercício de autoconhecimento, e isso é importante de nós fazermos. De pegarmos situações corriqueiras e utilizarmos como exemplo para fazer esse exercício. Refletir sobre a origem de determinados princípios, de determinados pensamentos que norteiam as nossas ações. Isso é muito importante. E é fundamental começar tudo isso pelo autoconhecimento, porque a partir do momento que eu realmente me conheço, conheço as minhas reações, os meus sentimentos, né, sobre todas as coisas que acontecem, conforme eu vou me conhecendo, eu tenho condições de identificar no outro as mesmas situações e os mesmos sentimentos. Então, é mais fácil eu conhecer o outro a partir do momento que eu me conheço. E da mesma forma, o respeito, né? Conforme eu me conheço, conforme eu vou entendendo as mazelas, né, dos meus pensamentos e dos meus sentimentos, mais eu passo a me respeitar enquanto pessoa, né? Saber onde são os meus limites. Exato. Eu só vou respeitar o outro, valorizar o outro, se eu der valor a mim, se eu respeitar o outro. Exato. E percorrendo esse caminho de me conhecer, conhecer o outro, de me respeitar e respeitar o outro, nesse processo, aí a gente consegue chegar provavelmente numa personalidade ética, mas esse caminho é necessário. Sim. Como é que eu vou ser justo com o outro se eu não sei ser justo comigo mesmo, né? Se eu não tenho clareza desse valor comigo. Tá. Então, primeiro passo é E não só o valor da justiça, mas tantos outros valores, né? E lembrar que o respeito ao outro significa que se eu tenho um valor, não necessariamente o outro tem que ter o mesmo valor, ele pode ter outro que eu tenho que respeitar. Sim. Quando a gente fala de moral, muitas vezes a gente fala, nossa, aquele indivíduo não tem valores. Não é que ele não tenha valores, ele tem valores. Mas é o que se chama muitas vezes de valores negativos. Porque no meio em que ele conviveu, aquilo que para a maioria da sociedade é visto como negativo, no meio em que ele estava, isso era visto como normal. Nas OTs que nós fazemos na diretoria, muitas vezes os vice-diretores e os mediadores nos trazem exemplos disso, né? Inclusive, uma vez, um exemplo bem rapidinho, foi que trouxeram de uma aluna
que ela tinha passado a ser aquele cartaz ambulante no centro do Compro Ouro, né? Trabalho, né? Ela estava se organizando depois de uma passagem na Fundação Casa. E quando ela chegou e contou isso para a família, que ela estava se organizando, a família ridicularizou, né? Falou que antes, quando ela estava seguindo um outro caminho, né, um caminho pelos corres, né, estava mais digno do que esse Transgredindo, trabalho. né? Não. Exato. Porque esta família tem como valor um valor que é negativo. Então, quando a E a gente criticou por ela ter achado um outro trabalho que de repente não transgredisse, não se sim está de acordo está de com acordo com a com a sociedade. sociedade. Então, não é que o indivíduo não tem valor, o indivíduo tem valor, mas este valor ele é tido como um valor negativo para a sociedade. Existe essa distinção, né? Essa Sim, diferença. perfeito. Pessoal, vamos fazer uma provocação aqui agora? Vamos fazer um exercício? Sim, inclusive a gente quer a participação de vocês, tá? A gente vai fazer a leitura de 3 perguntas e nós vamos dar um tempo, né, Para para vocês que refletirem. vocês refletirem. É uma reflexão individual, tá? Ela não precisa ser coletiva, mas ela pega a fundo naquilo que a gente chama de nossos valores, tá? Pense no que você valoriza. Escreva 5 coisas que você investe muito do seu tempo, sua energia, e que você acredita que seja muito importante para você a ponto de você ser admirado por isso. Então pensem e escrevam essas 5 coisas. Agora reescreva essas 5 coisas em uma ordem, fazendo com que aquilo que é mais importante esteja em primeiro lugar. Desses valores que você escolheu, que estão em primeiro lugar, quais deles envolve você, o eu e mais alguma outra pessoa? Essa provocação aqui, ela dá uma mexida conosco, não? Tá, bastante. Porque a partir do momento que você concretiza aquele valor no papel, que você está olhando e se perguntando sobre aqueles valores, você mesmo pode se surpreender com alguns deles, né? Uhum. Observando, principalmente quando chega na terceira pergunta, se os valores que você selecionou, se eles são valores que muitas vezes estão relacionados com os seus desejos, as suas vontades, ou só relacionados a você, ou se o outro participa disso, né? Eles podem ser extremamente egoístas, né? Valores egoístas seus, ao invés de ter valores que possam envolver os outros, né? Isso é interessante a gente observar. Isso é uma teia que se usa muito de enredo nos filmes, nas séries, nas novelas, né? Quantas vezes nós não vemos aquele personagem que se preocupa muito com o trabalho, se preocupa muito com a carreira, esquece totalmente da família, esquece dos amigos, né? E outras situações também, né? O contrário, O né? Você se contrário, coloca a família, amigos, todo um monte de valores que são ter esses valores e trabalho por último. sim, Então, muitas vezes nem trabalha, né? Aproveitando que nesse momento eles estão recapitulando a novela Força do Querer, né? A gente tem um exemplo disso com o personagem do Rubinho, né?
Nós temos dois personagens que são opostos, que têm como valores principais questões opostas, que é o personagem do Caio e o personagem do Rubinho. Né? Exato. É exatamente esse dilema que nós O temos aqui. antagonismo, né, apresentado ali. São valores diferentes. No entanto, julgar o valor do outro é muito complicado. Né? Sim. É muito complicado você julgar o valor do outro, a não ser aqueles que são declaradamente valores negativos, que destoam do equilíbrio da sociedade. Aqueles que são imorais. Né? Por exemplo, ter o valor do furto, né, como um princípio. Isso é imoral. Né? Nós também temos pessoas que seguem, que têm no seu topo, no seu ranking, valores amorais. Pessoas que colocam preocupações com a casa, com o carro, ou questões estéticas, como primeiro lugar. Aí são valores amorais. Não são nem morais, nem imorais. Não são positivos ou negativos. São simplesmente amorais. É importante essa distinção. É importante essa distinção. E temos pessoas que têm valores morais, né? Valores positivos aí, né? É uma preocupação consigo, mas tendo o outro ali. Uma preocupação onde o outro ele não é colocado como um meio, como um caminho. E aí a gente pode voltar no Kant. Para o Kant, o indivíduo nunca é um meio. O ser humano ele sempre é a finalidade. Né? Se eu tenho a Natalina como amiga, a Natalina é minha amiga porque eu gosto da Natalina. Não porque eu me sinto solitário e a Natalina me ajuda a preencher esse vazio da minha solidão. Então, é essa diferente. lógica. Ou porque Tem eu uma traga diferença. benefícios, sim, outros tipos de, seja qual for, ou que eu te forneça algum conhecimento que você não tenha, ou te forneça alguma coisa material que você não Exato. tenha. Eu sou amigo da Natalina só porque ela me ajuda aqui com as pautas, tá? Porque a gente divide as pautas e ela manda muito bem nisso. Então é só por isso que eu sou amigo dela. Acho melhor isso não ir pro ar. Então, pessoal, nós temos sim que pensar nisso, né? Os valores morais, eles levam em consideração o outro. E o outro como um fim, não o outro como um caminho. Isso é sempre muito importante para a nossa vida. E é importante também a gente pensar nos conceitos de valores. Quais são os valores? Quando a gente pergunta quais são os valores, muitas pessoas têm dúvida até de nomear esses valores. Por exemplo, justiça é um valor? Companheirismo é um valor? Sim, são valores. Amor é um valor? Aí a gente estamos indo para um lado de sentimento. Exato. Então, assim, até mesmo escrever esses valores é um exercício interessante. Se observar o que exatamente você está escrevendo. É um valor? Ou é uma emoção? Ou é um desejo? Então, observem bem essas palavras, tá? Se realmente elas são valores dentro do conceito dele. Só para a gente não passar direto pelo próximo slide aqui, que fala sobre os valores amorais, imorais e morais, só trazendo aqui um exemplo. Nós temos como humanidade conseguido preservar valores morais que já foram historicamente construídos como marcos civilizatórios. Mas vamos pensar agora naquele caso do entregador de valinhos. Né? Vocês devem se lembrar, teve bastante repercussão. O entregador ele foi menosprezado pela cor da sua pele, pela sua profissão, por sua posição social. Esse cliente que menosprezou esse entregador, ele tem valores. Agora, esses valores são positivos ou são negativos? Esses valores eles são morais ou imorais ou são amorais? Então, cabe aqui uma reflexão. Pegando ainda essa linha, nós temos muito no Brasil uma cultura da carteirada. Nós temos muito aquela cultura da expressão, você sabe com quem você está falando? E se reflete muito no que nós vemos no noticiário. A ação da polícia em determinadas áreas da cidade, ela se dá de uma maneira. Em determinadas outras áreas, ela se dá de outra. Né? Tem um outro exemplo, que é o caso da briga familiar no condomínio em Alphaville, onde
o agressor, ele deixou muito claro que o policial não ia entrar na casa dele, que ali não era periferia, e que o policial, ele menosprezou o policial pelo seu salário, pela sua profissão, e o policial ficou do lado de fora. Então, nós temos muito essa cultura. É uma cultura que, quando nós analisamos, ela é imoral, mas está enraizada na nossa sociedade. Então, cabe uma reflexão sobre isso também. Onde alguns acham que está correto e outros não. Porque também depende de como isso o afeta. Exato. Né? Né? Então, existe um egoísmo, uma falta de respeito com relação ao outro. Né? Então, ele está infringindo alguns valores, sim, mas que ele acha que é um valor dele. Né? Então, quando isso acontece, trata-se de um valor imoral, porque afeta diretamente ao outro. Talvez porque esse indivíduo ainda não tenha atingido a autonomia, porque esse indivíduo ainda não tenha atingido um conhecimento de si, porque esse indivíduo não tenha desenvolvido um pensamento ético, reflexivo. Ou porque ele seja, sim, extremamente egoísta, né? Sim. Perguntas, né? Questões aí. E nas escolas, como acontece a falta de um valor moral? Aí a gente vai tentar puxar isso para nossa realidade na escola, né? Porque na escola todos os tipos de valores vão estar presentes. Sim. Né? Assim, os nossos alunos, cada um deles trazem os seus valores. Só rapidamente, vamos pensar aqui nos problemas de convivência que mais comprometem a qualidade do clima relacional nas escolas. A gente tem aqui os problemas mais comuns: incivilidade, indisciplina, transgressões, bullying, violência dura. Né? Todos esses problemas estão presentes na nossa escola. E esbarram nos valores, né, que às vezes os nossos alunos trazem. Né, e até mesmo esbarra nos valores de uma gestão, né, nas pessoas que representam a gestão da escola. Então, existe um conflito aí de valores, né, que precisam ser conversados, refletidos, para se tomar as melhores decisões. Será que uma educação moral efetiva, né, a busca de uma construção da personalidade ética dos nossos alunos, não pode ajudar com esses problemas, com esses conflitos cotidianos? Mais uma pergunta, né? Nossa, a gente está lançando pergunta. Como podemos prevenir ou enfrentar melhor esses problemas que afetam a convivência escolar? A gente tem uma palavra-chave aqui que é cooperação. Cooperação. Mesmo porque você acha que aqueles problemas todos não vão acontecer no âmbito da escola? Todos eles vão acontecer. A transgressão, a incivilidade, a indisciplina, são coisas que acontecem em todas as escolas. Sim. No entanto, como que a gente pode lidar com essas situações, com esses conflitos durante o cotidiano? Né? Eis a questão. Vamos lá. Mais uma pergunta que eu tenho para vocês aqui. Como que é o ambiente escolar que nós temos? O ambiente escolar, ele é cooperativo ou ele é coercitivo? Faz toda a diferença. Muda muito. Vamos analisar um e o outro para a gente tentar, e pensando lá na nossa escola, né, qual você identifica o seu ambiente escolar, né? Se ele é mais coercitivo, se ele é cooperativo ou se ele tem uma mistura, né? Exato. Vamos dar uma olhada aí. Então, vamos lá, gente. No ambiente coercitivo, a gente tem um respeito unilateral. E que é isso? O indivíduo impõe a regra e os outros obedecem. É unilateral. Uma pessoa só está impondo. Somente essa pessoa quer ser respeitada. E no ambiente cooperativo, o respeito ele é mútuo. Né? Todos respeitam a todos. É a base principal, né? Exato. Respeito seja amor. No coercitivo, nós temos a imposição de regras. Já no cooperativo, nós temos a negociação das regras e a reflexão sobre as leis. No coercitivo, nós temos sanções expiatórias, né? Punições expiatórias. No reflexivo, no cooperativo, nós temos sanções por reciprocidade. No coercitivo, nós temos a autoridade tomando as decisões. No cooperativo,
os alunos tomam diversas decisões. No coercitivo... São decisões conjuntas, né? Exato. No coercitivo, a autoridade impede os conflitos e os resolve pelos alunos. No cooperativo, os conflitos são bem-vindos e os alunos os resolvem assertivamente. Os vice-diretores e os professores mediadores, ano passado, participaram muito das OTs onde nós trabalhamos a questão da importância das assembleias de classe e das assembleias escolares. A ideia das assembleias de classe e das assembleias escolares é justamente essa. Dar espaços para reflexão, criar oportunidades para que os alunos possam discutir, debater sobre tudo, né, que acontece na escola, desde as regras até os conflitos que acontecem, né? Então, a assembleia, ela na verdade ela proporciona um ambiente cooperativo. Sim. Né? E não só ela, né? Por exemplo, também as práticas restaurativas, elas também são práticas que existem nos ambientes cooperativos, porque a gente, nesse tipo de prática, a gente faz com que o agressor e o agredido, né, a vítima, sejam colocados frente a frente, e onde os dois vão conversar e dizer os seus motivos, as suas razões, dizer aonde um machucou o outro, no sentido, né, dos seus sentimentos, e a que conclusão eles chegam, né? Uma coisa meio que conversada. Não existe aquela coisa de passar a mão na vítima, né, na cabeça da vítima, e punir o agressor sem tentar entender o porquê que ele agrediu, né? Quais foram os motivos, a motivação que causou a agressão. Sim. E a vítima a mesma coisa, né? Muitas vezes a vítima, numa conversa restaurativa, você acaba descobrindo que a vítima, na verdade, provocou tudo isso por outras atitudes, né? Então, o papel de vítima e agressor, muitas vezes, acaba sendo descoberto numa prática restaurativa. Nós precisamos sempre lembrar que o conflito, ele pertence aos envolvidos. Então, esse conflito ele tem que ser resolvido entre os envolvidos. E essa é a ideia da justiça restaurativa. É colocar quem foi agredido nesse conflito para falar o que sentiu com essa agressão e colocar quem foi o agressor numa posição de empatia, de entender esse lado do agredido, esse lado da vítima. E ambos acharem soluções para resolver o problema, resolver o conflito. Tem até uma frase aqui, né, que os conflitos são bem-vindos. Sim. Por que os conflitos são bem-vindos? Porque, gente, seja ele pequeno, né, conflito pequeno, o Vinícius pegou minha borracha, meu lápis, desde os conflitos pequenos até os maiores conflitos, a gente só aprende com eles, né? O respeito ao outro, eu só vou compreender a necessidade de respeitar os Vinícius a partir de um conflito, ou da observação de um conflito, né? O Vinícius tem algum problema com outra pessoa e eu observando essa relação eu consigo aprender em cima desse conflito. Primeira página do livro básico, né, que os professores mediadores e vice-diretores recebem, é a página da panela de pressão, onde eu tenho um ambiente escolar que tem muitos conflitos, só que esses conflitos eles não são trabalhados, eles são guardados, eles vão se acumulando, eles são jogados debaixo do tapete. E aí o conflito ele vai virar algo negativo, ele vai virar o confronto. Quando o conflito não é trabalhado, ele vira o confronto, ele vira uma agressão. E aí está o problema. O conflito em si ele não é nem positivo nem negativo. A gente pode explorá-lo de maneira positiva para que ele não se torne um confronto. Agora o confronto sim é algo negativo. Por isso que nós temos um remédio e nós também temos uma vacina, né? É um jeito da gente falar com relação aos problemas que acontecem na escola, né? Quando o problema já aconteceu, a gente age de um determinado jeito. Agora, a gente tem como prevenir, né, esses problemas. Exato. É justamente sobre isso que fala essa telinha. Então, no momento do problema, é preciso um remédio. Por isso, ainda vamos trabalhar com tipos de sanções que podemos utilizar com os alunos, pois não é verdade
que em um ambiente cooperativo não se corrige as pessoas. Num ambiente cooperativo, quem age mal precisa ter oportunidade de ouvir o outro, se colocar no seu lugar, reparar seu erro. Então, num ambiente cooperativo, não basta a punição pela punição em si, não basta aquela punição expiatória, uma sanção expiatória. Você fez tal coisa, suspensão de 2 dias, não se discute, não se reflete. No ambiente cooperativo, isso não basta. Existe a reflexão como o princípio, né, desse ambiente cooperativo. Porque normalmente quando se aplica sanções, né, por exemplo, você sabe que se você quebrar uma lâmpada, você vai pegar 2 dias de suspensão, por exemplo. O aluno, até mesmo antes de provocar o conflito ou o problema, ele já sabe qual é a punição e muitas vezes ele deseja aquela punição, né? Em nenhum momento ele vai refletir sobre o que ele fez. Então, no ambiente cooperativo existe obrigatoriamente, necessariamente, a questão da reflexão sobre o que foi feito, para aí sim ter valor à punição, né? A sanção que será aplicada. Né? Perfeito. E no cotidiano, né, é preciso uma vacina. Por isso precisamos retomar sempre quais valores queremos. Retomar se esses valores levam em consideração o que eu quero e preciso e o que o outro quer e precisa. As regras precisam ser discutidas com quem convive na escola. Só complementando esse raciocínio sobre a médica, né, e a vacina, é que a vacina, na verdade, ela funciona no cotidiano, no desenvolvimento de valores, né? Na reflexão sobre os valores. Então, assim, toda vez que a gente abre a possibilidade de que os alunos possam refletir, pensar sobre esses valores, é uma forma de você providenciar essa vacina que a gente está metaforicamente aqui chamando, né? Sim. Mas é interessante que esses valores sejam realmente discutidos e discutidos junto aos alunos. E tanto na vacina quanto no remédio, a gente sempre tem que lembrar como o sujeito constrói um valor que seja ético. Então, nós vamos ter aqui o levar em conta a si, o levar em conta o outro. Então, o sujeito ele só constrói um valor que seja ético quando ele faz esse exercício de levar em conta a si e levar em conta o que o outro quer, o que o outro precisa, o que o outro deseja. Quando ele consegue fazer o exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro. Quando ele faz isso, ele consegue chegar a valores éticos. Ele consegue chegar ao que nós desejamos como ideal de ética. Levar em conta a si e ao outro é encorajar os alunos a se colocarem no lugar do outro. Como você se sentiria se esse problema fosse com você? O que você acha que está sentindo? E ele está sentindo. Encorajar os alunos a ouvirem o outro. Encorajar os alunos que agem mal e descrevem conjuntamente as possibilidades de reparação do erro. Isso é muito importante. Né? O aluno que cometeu um erro, ele tem esse momento de escutar o outro que foi lesado pela ação do outro e ele mesmo que cometeu o erro, dizer como ele pode reparar esse erro. É claro que nós sabemos que tem momentos em que esse aluno que cometeu o erro, ele não reconhece o erro, ele se fecha, né? Nós acabamos precisando tomar outras ações. E até mesmo aplicar sanções. Aplicar sanções. E não é tão assim, nem todo mundo vai chegar ao ponto de assumir os seus próprios erros, ou até mesmo assumir e dizer como vai resolver isso. Sim. A gente sabe o quanto eles relutam nessa posição, né? Então, mas ao se tomar a sanção, né, junto aos alunos, mesmo assim essa reflexão aconteceu, porque lá dentro esse aluno vai estar pensando sobre o que fez. Exato. Mesmo que ele não transpareça isso. Então esse é um ponto muito importante. Encorajar os alunos a se indignarem com as injustiças e a falta de respeito, refletindo sobre os problemas que acontecem.
Por que a pessoa agiu assim? E se fosse com você? Que valor faltou quando a pessoa agiu assim? Isso é muito importante. A gente tem sempre que mostrar para os alunos faltas de respeito, descasos com o outro, casos de preconceito e encorajar que eles fiquem indignados por isso. Encorajar essa indignação. Isso é importante, tá? Isso é importante numa construção moral com esses alunos. Na verdade, as perguntas que estão nessa tela, elas funcionam em qualquer tipo de conflito, Sim. né? É um exercício que a gente deixa aqui até como sugestão, né? Que se aplique, que se pense sempre nessas questões quando acontece algum problema dentro da escola, tá? Perguntas importantes e que se encaixam, né, em qualquer tipo de problema, de conflito. Exato. São sugestões aqui, até mesmo de serem aplicadas nas assembleias escolares, né? Ou na questão de uma prática restaurativa, são perguntas que são bastante pertinentes. Perfeito. E por último, encorajar os alunos a dizerem o que sentem, expressar com palavras os seus sentimentos, o que não é nada fácil para adultos. Dirá para as E que crianças. dirá para as crianças. Então, abrir espaço para que essas... O que a Nath falou agora das assembleias é perfeito, é um local ideal para isso. Abrir espaço para que as crianças expressem em palavras o que estão sentindo. E até isso é um exercício. É um exercício. Que aos poucos a pessoa pode conseguir falar sobre o que pensa e o que sente, né? Sem se sentir frustrado ou coagido ou alguma coisa nesse sentido, né? Esses ambientes, eles também são um processo. Não é assim, vou abrir uma assembleia na semana que vem e tudo já vai acontecer, todo mundo vai se abrir. É um processo, é um exercício, mas que traz bastantes benefícios. E que é muito importante você respeitar os limites dos alunos, né? Tem aquele aluno que vai querer falar e aquele aluno que não vai querer falar, e isso precisa ser respeitado, né? Exato. Se o aluno for coagido, aí não vai ser sincero, não vai ter o efeito que se pretende. Tá. Né? A gente está colocando aqui nessa telinha um resumo do texto que a gente vai deixar como sugestão para a leitura de vocês. Tá aqui na descrição do vídeo, tá? Isso. O link está na descrição e a gente sugere que vocês efetuem a leitura, porque é um texto que fala, né? A escola também é responsável pelo desenvolvimento de valores morais. É da Thelma Vinha. E quantos de nós já não ouviu que os nossos alunos têm a educação, eles têm que trazer de casa, né? Muitas vezes a gente quer dizer que são os valores que eles trazem de casa, que eles não vão desenvolver na escola. Mas não. Esse texto mostra que os valores, eles são sim, muitas vezes construídos também na escola. Não é só o ambiente familiar que proporciona ou que desenvolve esses valores nos alunos. A escola também faz isso, só que de formas diferentes, é o que o texto fala. A formação dos valores morais é função da família, da escola, da sociedade como um todo. Apesar de constar nos projetos políticos pedagógicos das escolas, a intenção de desenvolver a autonomia, a criticidade, justiça e solidariedade, o desenvolvimento da moralidade não é visto como uma tarefa essencial da escola. Por exemplo, respeito. Muitas vezes a gente até mesmo enxerga em várias atividades, né, esses valores da autonomia, criticidade, justiça, solidariedade, né, em vários materiais a gente encontra esses valores. No entanto, não se pensa que isso precise ser desenvolvido na escola. Né? Por exemplo, o respeito. Quantas vezes a gente já não ouviu? Nossa, esse aluno não respeita ninguém. Não respeita os pais, não respeita a nós professores ou colegas. No entanto, o respeito é sim um valor que precisa ser desenvolvido, inclusive, na escola. E muitas vezes, quando se fala isso, quando se ouve essa fala ela se desenvolve em relação ao respeito à autoridade, ou seja, ao obedecer à autoridade.
né? Exato. A gente tem também que observar ao que se direciona essas Exato. falas. Não o respeito pelo valor que é o respeito, mas sim por conta de que alguém me obedeça, né? Exato. Se confundem esses conceitos, né? Existem duas instituições formalmente responsáveis pela educação formal do ser humano, a família e a escola. Porém, possuem caráter diferenciado, funções e objetivos distintos. Enquanto que a educação informal, né, aquela que não é sistematizada ou não é intencional, a que acontece no espaço familiar, onde acontece a socialização primária, onde a criança aprende atitudes fundamentais, onde ela diferencia o certo do errado, de acordo com a comunidade em que ela está inserida. Enquanto isso, as relações são assimétricas em casa, né? Os pais têm a autoridade e poder sobre os filhos, né? Esses papéis, eles vão se conservar para o resto da vida. O filho sempre vai ser filho, a mãe sempre vai ser mãe, o pai vai ser sempre pai, independente do conflito que ocorra. Exato. Já na escola, não. Na escola, a criança ela vai ter a oportunidade de vivenciar esses conflitos com seus pares. E na escola, as relações não são eternas, elas não são fixas. E é aí que ele vai criar valores diferentes, quando ele vai conviver em sociedade. Olha só o que está dizendo aqui. Na escola, a manutenção das relações depende muito das ações. O espaço não é mais de intimidade, é um espaço público, onde a criança torna-se igual aos demais. Isso dá início a uma nova aprendizagem, diferente da que ele teve em casa, né, Vini? Exato. Ele vai ter, é uma aprendizagem que vai envolver o reconhecimento do outro, né? Coordenar perspectivas distintas, as minhas perspectivas podem ser diferentes das do outro, administrar conflitos de uma maneira dialógica e justa. De repente ele não aprendeu isso em casa, na base do grito, né? Então, mas casa é diferente da escola. Eu tenho que ter diálogo, eu tenho que ser justa com o outro. Então é um valor que você pode adquirir na escola, né? Estabelecer relações e perceber a necessidade de regras para se viver. Muitas vezes ele cresceu num ambiente sem regras e quando ele chega na escola, ele observa que existem essas regras, que ele precisa saber viver mediante essas regras. A família atua com valores individuais, como o cuidado, a solidariedade, a generosidade, a bondade, a proteção aos seus, mas nem sempre, né? Exato. A escola necessita educar seus alunos para a vivência em uma sociedade democrática e contemporânea. Então, na verdade, vai ser o primeiro contato que as crianças vão ter, fora o ambiente familiar, do contato com a sociedade, com as suas regras. Então, a escola forma valores, sim, juntamente com os valores que a criança traz da família. E é aí que pode ter muitas vezes o choque entre os valores, choque muitas vezes que são benéficos, porque pela reflexão e pela comparação, a criança vai poder fazer uma escolha pelo qual ela vai querer tocar a sua vida. A escola é um espaço privilegiado para essa aprendizagem com o público, né, de como lidar com o espaço público, né, de como agir, né, e ter valores para o espaço público. Exato. Vale a pena a leitura desse texto, tá? Para reflexão, até mesmo juntamente com seus alunos. Agora, né, já estamos chegando aqui ao fim, nós vamos fazer um rápido estudo de caso. Vocês têm aí na tela um termo de suspensão, né? O aluno da série terceira turma E ficará suspenso das atividades escolares por 2 dias com base no regimento escolar. Motivo: o mesmo estava assistindo o jogo dentro da sala de aula e o mesmo gritou: Leandro Donizete, filho da Reticências. Vamos pensar aqui. Podemos considerar o que aconteceu um tipo de violência ou um tipo de manifestação que perturbe o cotidiano e seja deseducada.
E aí, pessoal? O que vocês acham? Quais valores foram ausentes nessa ação do garoto? Aí, ó, já estamos querendo diferenciar valores, né? Pensar que valor ele infringiu aqui, ou se é que ele infringiu. Vamos deixar em aberto. O grupo acredita que a suspensão foi a melhor atitude a ser tomada neste ato de indisciplina, incivilidade do aluno? Por quê? E aí? Suspender foi a melhor ação? Suspender o aluno faz com que ele repare o erro que ele cometeu? Nossa, essas perguntas, elas são fundamentais para a gente analisar esse caso, que é um caso até simples, né, Vinícius? Uhum. Mas que de verdade a gente pode transpor isso para outras situações da escola, que acontecem muitas, e ao ponto da gente parar, ele serve como um instrumento de reflexão, que é até válido de fazer com os alunos, né? Em pensar que valor esse aluno infringiu e se a sanção que foi aplicada foi adequada ou não. Se ele, a partir dessa sanção, ele vai se modificar. Essa sanção ela foi expiatória ou ela foi uma sanção recíproca? Recíproca. Tem uma travadinha. Né? É uma coisa a se pensar. Ele aprendeu com essa sanção? Exato. Que valor ou quais valores vocês identificam que tenha sido abalado nessa atitude do aluno? Exato. Bom, vamos lá. Então temos outras formas de resolver para proporcionar a formação de valores. Usamos já práticas restaurativas. Temos usado o diálogo, não como servão, mas como uma possibilidade de sair de um ponto de vista e ir para o ponto de vista do outro. Temos usado de sanções que deem a oportunidade do aluno refletir sobre o que fez e reparar seus erros com quem é de direito. Temos ajudado os alunos a se sentirem respeitados, dando-lhes a chance de pensar em formas de solucionar seus problemas. Exato. Aí essas perguntas vêm a complementar o raciocínio desse estudo de caso. A gente aqui não vai dar respostas para vocês, mas a gente vai dar uma pista, né? Porque pelo menos a questão do respeito, o valor respeito, foi um dos que ele infringiu, certo? O aluno, a partir do momento que ele estava assistindo um jogo dentro da sala de aula e deu aos berros, né? Aquela frase, na verdade, ele não respeitou a ninguém, né, aos colegas, não respeitou o professor, ele estava totalmente diferente no contexto, né, ele não estava na aula, ele estava em algo à parte. Então, assim, se a gente for identificar, ele pode ter quebrado vários valores. E esse aluno não é nada muito grave, se a gente for pensar, ele não machucou, não ofendeu. No entanto, se ele não parar para pensar sobre o que ele fez, ele pode carregar esse tipo de comportamento no resto da vida dele e que é, em primeiro lugar, ruim para ele mesmo. Só Né? aproveitando até para esclarecer, nós temos aqui um ato de indisciplina e de incivilidade, né? Exato. Indisciplina porque está atrapalhando o processo de aprendizado desse aluno, né? Dele mesmo, e de incivilidade, outros, né? Porque ele está ofendendo não, mas está atrapalhando, está faltando com respeito com o professor, com seus pares. Em algo que não tem absolutamente nada a ver com a aula, ele estava em outro contexto. Né? Então também é uma forma de desrespeitar o que estava acontecendo ali, a aula, as pessoas, o professor. Então, assim, reflitam, né, sobre esse estudo de caso, se vocês tiverem oportunidade de fazer essa, não só essa, né, mas todas as reflexões que nós sugerimos, né, no decorrer dessa nossa apresentação, façam entre vocês, entre os seus pares, se tiver depois oportunidade, né, se vocês tiverem essas oportunidades com seus alunos, também a gente faz essa sugestão, porque é algo muito rico
onde a gente vai ter a oportunidade de fazer com que o ambiente da escola faça essas reflexões, para justamente favorecer um ambiente de cooperação, favorecer um ambiente de valores, onde tudo é questionado, tudo é refletido, e com certeza é um processo, não é uma coisa do dia para a noite, mas é um processo sadio de construção, não só dos indivíduos, mas de um coletivo, né? Preparando esse cidadão para uma vida lá para frente, né? Exato. Acho que o valor dessa discussão, dessas reflexões, está justamente aí. Que pessoas a gente quer para o futuro, né? Que alunos, como que a gente quer os nossos alunos sejam, né? De valores, de uma construção de uma sociedade mais saudável, né? Perfeito. Agora nós vamos para algumas sugestões de atividades que também nós temos o link aí na descrição, né? A editora Dores, ela fez a gentileza de disponibilizar esse livro para download gratuito. Então é só vocês entrarem no site da editora, clicar lá nos ícones e ele é autoexplicativo. Lá vocês vão ter o texto do livro, né, do Coragem Moleque, e vocês vão ter sugestões de atividades, né, 2 links de sugestões de atividades. Tá? Deem uma analisada, vejam como procede as sugestões do mapa de mim. É um material que vale Eu a gostaria pena. até de falar um pouquinho. O mapa de mim são atividades que proporcionam o autoconhecimento. Tá? A base da construção da ética, a construção de valores está basado no autoconhecimento. Então, são atividades que iniciam por aí. Tem também sugestões, são várias atividades que envolvem reflexões individuais e também coletivas. Acho que é uma boa oportunidade, né, de vocês analisarem esse material, que pode ser usado em várias situações, né, Vini? Ou até mesmo numa assembleia escolar ou numa situação de atividades coletivas, mas observem esse material, que pode também ser um material rico para providenciar, né, para promover reflexões. Mais ainda do que a gente já sugeriu durante toda a nossa apresentação, né, que foram todas sugestões de reflexões, esse material vem a complementar, né, essas reflexões com base nesse título, nesse tema que a gente desenvolveu aqui junto de vocês, que é fundamental que sejam pensados e analisados no âmbito escolar. Perfeito. Né? Lembrando que a professora Luciene Cogneta, ela nos ajuda nas nossas formações, né? Ela é professora da Unicamp, ela faz parte do GPEM, do Grupo de Pesquisas e Estudos de Educação Moral da Unicamp e Unesp, assim como a professora Thelma Vinha, que a gente leu o texto agora há pouco, né? O artigo que está aqui da Nova Escola, também. E eles compõem o Conviva, né? Esse programa tem esse olhar especial para a convivência humana, né, no âmbito escolar. Tá? Sim. É o GPEM que nos ajuda a estruturar toda essa parte Toda essa pedagógica parte, da educação moral. Desse conhecimento. A gente espera que vocês tenham aproveitado bastante, né? Foi com bastante sinceridade que a gente deu essas ideias aqui para vocês. E a gente espera que tenha sido útil, tá? Para que providencie reflexões para vocês, para os seus pares, para os alunos. E é isso, a gente se põe à disposição e a gente pede que vocês façam a avaliação desse nosso encontro, por gentileza, link que está aí embaixo, né, do vídeo. Isso nos ajuda para a gente saber se a gente está no caminho certo ou não, se a gente precisa aprimorar ou não, sugestões de temas também. Tá? Eu deixo aqui o meu muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Até um próximo TPC aqui do Conviva. Até o próximo. Tchau, tchau.